Oi. Então, aqui, ó, a gente parou aqui, né? Dando sequência, então. A Lei Geral dos Gases Perfeitos, ela vai tratar a ideia de que a pressão 1 vezes o volume 1 sobre a temperatura 1 é igual a pressão 2 vezes o volume 2 sobre a temperatura 2. E aí a gente entra para discutir isso. Tudo que tiver escrito 1, conforme a gente viu lá na dilatação térmica, está tratando da ideia de inicial. Então, o 1 está representando o estado inicial do gás e o 2 vai estar tratando da ideia de estado final do gás. Antes de dar sequência aqui, vocês estão conseguindo visualizar essa página aqui? Sim. Sim? Beleza. Então, primeira coisa, pressão 1 vezes volume 1 é igual a pressão 2 vezes volume 2 sobre a temperatura 2. Isso daqui é a lei geral dos gases perfeitos. É a equação onde a pressão vai variar, o volume irá variar e a temperatura irá variar. Porém, acontecem outras três formas de haver transformação gasosas, tá? Uma é a chamada transformação isobárica. Essa, por sua vez, ela vai ter a pressão constante. E quando a pressão for constante, quem vai variar vai ser somente volume e temperatura. A outra transformação que a gente vai ter é aquela que vai ter o volume constante. Essa primeira aqui é chamada de transformação isobárica e essa daqui é chamada de transformação isométrica ou algumas didáticas vem escrito isovolumétrica. Se a transformação for geral, pressão varia, volume varia, temperatura varia. Isto é, as três variáveis de estado, de fato, vão estar variando. Mas se a gente tiver, por acaso, uma transformação isobárica, quem vai variar vai ser apenas volume e temperatura, ao passo que a pressão vai permanecer constante. Mas se a gente tiver uma transformação isométrica ou isovolumétrica, o volume vai permanecer o mesmo, tanto no estado inicial quanto no estado final, e quem vai variar vai ser a pressão e a temperatura. E por fim, nós temos uma última transformação, que é a denominada transformação isotérmica. Isotérmica é aquela ao qual a temperatura do gás é mantida constante. Então, nós vamos ter pressão e volume variando e a temperatura vai permanecer a mesma. Deixa eu pedir o cachorro para calar a boca. Então, primeira coisa, volume. Meu Deus. O volume e a temperatura vão estar. Gente, só um instantinho, só ver se esses cachorros param de. Então, o que acontece? Na transformação isobárica, isométrica, isotérmica, ambas aparece a palavra iso, e iso vem da ideia de constante. Então, se a gente... Nossa, esses cachorros estão de brincadeira. Se a gente tiver, por exemplo, uma transformação isobárica, isotérmica ou isométrica, só um instantinho. Isobárica, isotérmica ou isométrica, ambas vão estar com alguma coisa constante. Se for isobárica, o volume e a temperatura vão variar de maneira diretamente proporcional. Então, onde a pressão for constante, se o volume aumenta, a temperatura aumenta. Se o volume diminui, a temperatura diminui. Se for uma transformação isométrica, a pressão e a temperatura vão variar de maneira diretamente proporcional. Isto é, o volume permaneceu constante, se a pressão aumenta, a temperatura aumenta. Se a pressão diminui, a temperatura diminui. E, por fim, a isotérmica
a temperatura vai ser mantida constante, daí a pressão e o volume irão variar de maneira inversamente proporcional. Qual que é a ideia de inversamente proporcional? O volume vai aumentar e a pressão vai diminuir. Ou a pressão vai aumentar e o volume vai diminuir. Ok? Esse barulho dos cachorros está atrapalhando muito? Não. Não? Ah, então só eu, tá. Então, beleza. Então, dando sequência aqui, então. Como que a gente vai chegar àquela primeira lei geral dos gases perfeitos, que é pressão 1 vezes volume 1 sobre temperatura 1 igual a pressão 2 vezes volume 2 sobre temperatura 2. Como que a gente vai conseguir chegar até essa formulazinha aqui? Primeiro, nós temos um mesmo gás no estado inicial e nós temos esse mesmo gás no estado final. Quando esse gás sofre uma transformação gasosa, reparem que a quantidade de moléculas expressadas aqui permaneceu a mesma, tanto no estado inicial quanto no estado final. A única coisa que está ocorrendo é que no estado final, como houve um aumento de temperatura, nesse caso as moléculas elas estão agitando mais do que no inicial. Então, retornando àquela ideia inicial nossa, nós tínhamos tudo de 1 como sendo o estado inicial e tudo de 2 como sendo no estado final. Lembrando que pressão, volume e temperatura são consideradas grandezas variáveis de estado. E o N e o R são consideradas constantes. Então, a pressão vai sofrer alteração, o volume vai sofrer alteração e a temperatura vai sofrer alteração. No entanto, o número de moléculas e a constante universal vai ser permanecida igual, sem alteração. Então, a primeira ideia, o gás que está aqui no estado inicial, oh Deus, ele é igual ou é diferente o gás do estado final? Repete o que você falou? Você fala a pergunta? Isso. Aqui, ó, o gás no estado inicial é o mesmo gás no estado final ou ele é um gás diferente? Oi? Diferente, porque as moléculas estão mais agitadas. Isso é verdade, mas por que as moléculas passaram a agitar mais? Porque a temperatura sofreu alteração. A temperatura 1 virou a temperatura 2. O volume foi alterado, o volume 1 virou volume 2, e como eles vão estar batendo nas paredes internas do recipiente, a pressão 1 vai se tornar uma pressão 2. Então, o gás é o mesmo. Ele sofreu apenas uma transformação gasosa. É como se, por exemplo, eu pegasse uma água a temperatura ambiente, fizesse com que ela sofresse a transformação gasosa e ela atingisse a temperatura de 100 graus Celsius, que é onde ocorreu a mudança de estado físico. Mas essa água que estava no estado 1 é a mesma água que está no estado 2. Correto? Entende ou não? Sim. Então, quer dizer que o gás é o mesmo. Então, qual que é a garantia que nós temos? Esse gás no estado inicial, ele é o mesmo gás no estado final, com algumas alterações. A pressão que era inicial virou pressão final, o volume que era inicial virou volume final, a temperatura que era inicial virou temperatura final. Mas é notório aqui pela representação que o número de moléculas e a constante universal dos gases perfeitos, eu não coloquei N1R1 nem N2R2. Por que eu não fiz isso? Porque tanto o número de mols quanto a constante universal dos gases perfeitos, elas permanecem invariáveis, elas não são variáveis de estado. Então, na teoria, o que vai ser feito com ela? Eu tenho um N e um R multiplicando do lado de cada igualdade. Eu tenho um N e um R multiplicando do outro lado da igualdade.
basta a gente fazer o quê? Cortar esse N com esse N, cortar esse R com esse R. Cortando NR com NR, sobrou quem? P1V1 é igual apenas a T1. Cortando NR e NR, ficou P2 vezes V2 é igual a T2. Então, está aqui embaixo. Pressão 1 vezes volume 1 é igual a temperatura 1. Isso tem que ser igual a pressão 2 vezes volume 2 igual a temperatura 2. Para a gente obter a nossa fórmula, que é a fórmula almejada... O vírus não tem mundial. Oi? Só um instantinho. Pronto. Qual foi a pergunta aí, gente? Nenhuma não, Paulo. Eu que falei aqui errado. Ah, beleza, então. Então, por que a gente chegou nessa fórmulazinha aqui? Porque a gente pegou essa temperatura 1 que estava multiplicando o N e o R, jogou para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, ficou pressão no estado 1 vezes volume no estado 1 sobre a temperatura no estado 1 é igual a pressão no estado 2 vezes o volume no estado 2 dividido pela temperatura no estado 2. Essa fórmulazinha ela é denominada equação geral dos gases perfeitos. Então, isso é tudo o que ocorreu, ela é a geral, ok? Conforme eu tinha passado para vocês anterior, assim como existe a transformação gasosa, que representa a lei geral... Então, da mesma forma que existe a transformação geral, existe também a transformação isotérmica. Isotérmica quer dizer o que mesmo? É aquela ao qual a Temperatura constante. Exatamente. Então, a temperatura é mantida constante. Quem varia de maneira inversamente proporcional é pressão e volume. Ou seja, numa transformação isotérmica, isso é uma galinha que pulou aqui do lado de cá, o cachorro não para de latir, não, pelo amor de Deus. É uma transformação isotérmica, então pressão e volume estão variando de maneira inversamente proporcional, isto é, se aumenta a pressão, diminui o volume, e a válido oposto. Então, essa transformação isotérmica é inversamente proporcional, e o nosso gráfico pressão, que é dado em Newton por metro quadrado, ou Pascal, que é a mesma coisa, em função do volume, é uma isoterma. Então, quer dizer o quê? Ó, se a pressão está diminuindo, o que está acontecendo com o volume na retinha azul? Ele está aumentando. Assim como, se o volume está diminuindo, a pressão está aumentando. Então, isso quer dizer inversamente proporcional. Ok? Ok. Beleza. Se isso Beleza. mais adiante a gente vai ver que isso aqui, ó, tem um negócio de variação de energia interna, e isso cabe na primeira lei da termodinâmica. Essa ideia aqui, ó, vai ser que a variação de energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho realizado. Só que como a variação de energia interna na transformação isotérmica é nula, e não vai haver variação de temperatura, a quantidade de calor nada mais é do que o próprio trabalho realizado. Ok? A segunda transformação que a gente tem é a isobárica. Qual que a isobárica fala? Que a pressão do gás é mantida constante. Então, quem vai variar? Somente volume e temperatura. Nesse caso, volume e temperatura vão variar de forma diretamente proporcional. Se aumenta a temperatura, consequentemente, eu vou aumentar o volume. Se aumentar o volume, consequentemente, eu vou aumentar a temperatura, e se diminuir o volume, vai diminuir a temperatura. Esse aqui é o primeiro gráfico, que ele pode estar em volume em função da temperatura, mas o mais usual é esse segundo aqui, ó, que é sempre pressão dada em Pascal em função do volume dado em metros cúbicos. Esse gráfico está representando uma transformação isobárica. Por que está representando uma transformação isobárica? O volume inicial 1, nessa transformação, virou um volume 2. Porém,
Se o volume é volume 1, quanto que está dando a pressão? P1. Se o meu volume é 2, a minha pressão está dando P2. Só que com um porém, P1 é igual a P2. Então, isso resulta em uma transformação isobárica. Porque o volume aumentou ou o volume diminuiu, a gente não sabe se a setinha está para a direita ou para a esquerda, mas a pressão do gás permaneceu constante. Qual Na que é segunda... o significado daquele símbolo que estava entre o V e o T? Qual? Isso aqui? O outro, lá, a primeira Isso negócio. aqui? Isso? É? É. Isso chama-se alfa. Isso aqui quer dizer proporcionalidade. Quando está desse jeito aqui, ó, quer dizer que é diretamente proporcional. Quando está igual, nesse outro caso aqui, ó, P alfa 1 sobre P quer dizer que é inversamente proporcional. Inversamente proporcional e esse daqui proporcional. Assim como esse daqui também. Mas... Gente, quem puder desligar o áudio aí, se não estiver falando na hora, porque não está dando para escutar aqui não. Então, nesse caso aqui, a transformação isovolumétrica, ou também conhecida como isométrica, P e T são diretamente proporcionais. Então, quer dizer que se P aumenta, T aumenta. Se P diminui, T diminui. Então, o gráfico aqui ó, vai ser pressão em função do volume. Quem é constante? O volume é constante. Então, a pressão 1 aumentou ou ela diminuiu, mas o volume 1 ficou igual ao volume 2. Então, à medida com que a pressão está aumentando ou diminuindo, o volume está permanecendo constante. Por fim, a transformação adiabática. Essa transformação adiabática, ela é uma transformação ao qual não vai haver troca de calor entre sistema e vizinhança. Qual que é essa ideia de troca de calor entre sistema e vizinhança? Seria um gás perfeito. Eu não perderia e nem ganharia calor. Então, nesse caso, usando pela primeira lei da termodinâmica, que é variação de energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho realizado, como o trabalho é nulo, zero menos trabalho, vai dar que a variação de energia interna é menos tal. Mais para frente a gente vai pegar isso aqui de novo, tá? A gente vai voltar nas primeiras leis de novo. E aí surgiu alguns exemplos para a gente estar fazendo. Esses exemplos eles estão relacionados a transformações gasosas. Então eu falo o seguinte, certa massa de um gás ocupa um volume de 15 litros a 27 graus Celsius e exerce a pressão de 2 atm. Calcule a pressão quando a temperatura passar a 47 graus Celsius e o volume é 32 litros. Primeira coisa. Primeira coisa que a gente tem que discutir aqui. Ô, Paulo, Oi. só pode usar essa fórmula quando você tiver um sistema fechado? Qual? Essa A geral? É. Essa geral, igual eu tinha dito lá no início, ela só ocorre na teoria, né? Na prática mesmo em si, isso não existe. Porque você não tem na prática um gás de fato perfeito. Vocês conseguem visualizar a tela aqui? Você fala essa fórmula aqui, né? Consigo. Consegue? Tá tranquilo? Aqui, né? Tá. Demorou. Essa fórmula aqui? É. Na verdade, todas as 4 fórmulas aqui que a gente viu, elas só são verdades na teoria. Na prática, isso aqui existe, mas a gente não consegue ter o gás perfeito de fato na prática, só na teoria. Entendeu? Uhum. Beleza. Então, como que a gente resolve esse exercício? Antes da gente resolver, primeira ideia nossa é o quê? É entender qual forma a gente vai utilizar. Por exemplo, nesse exercício, qual forma a gente deveria utilizar?
certa massa de um gás ocupa um volume de 15 litros a 27 graus Celsius e exerce a pressão de 2 atmosferas. Calcule a pressão quando a temperatura passar a 47 graus Celsius e o volume é 32 litros. Primeira coisa que a gente precisa saber, nós temos 4 formas que podem resolver isso daí, mas apenas uma é a correta. Nós temos a lei geral, que fala que se a pressão, o volume e a temperatura aumenta. Aí a gente tem P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. A outra opção é se a transformação for isobárica. Aí quem vai variar é apenas temperatura e volume. Aí ficaria V1 dividido por T1, que é igual a V2 dividido por T2. Temos a transformação isométrica, o qual fala que o volume é constante, então a gente tem a fórmula P1 sobre P1 igual a P2 sobre T2. E nós temos a isotérmica, que a temperatura é constante, e a gente tem a fórmula como sendo P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Dentre as 4 formas que eu falei, qual é a correta a se utilizar nesse exercício? Isobárica. Isobárica? V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Como é que é? Não entendi, Flávio. Vai ser isobárica, porque tanto o volume quanto a temperatura não são constantes. Aí a fórmula vai ser V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Beleza. Então vamos lá, vamos passo a passo. Primeiro, a sua análise está correta. O volume mudou de 15 para 32, a temperatura mudou de 27 para 47, mas apareceu pressão aqui também. Então essa pressão que vale 2, está perguntando quanto que vai valer essa pressão na situação final. Então, você acha que a pressão permanece constante, com os valores alterando, ou ele altera? Não, então ele deve alterar. Exatamente. Então, a fórmulazinha que a gente vai usar é P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2. Então, a fórmula geral? A fórmula geral. Por que é a fórmula geral? Porque o volume passou de 15 para 32, a temperatura de 27 para 47 e a pressão vai passar de 2 para algum valor qualquer. Pode acontecer de ser 2? Pode. Nesse caso aqui eu acho bem improvável, porque a forma com que o volume e temperatura aumentaram não foram proporcionais. Então seria bem difícil disso acontecer. Então, qual que é o próximo passo a fazer? Já identificamos qual fórmula utilizar, porque a maioria de nós temos dificuldade na hora de identificar a fórmula. Isso a gente acabou de fazer. Qual que é o próximo passo que vocês acham que deve ser feito? Transformar a temperatura? Exatamente, transformar a temperatura. Por que eu tenho que transformar a temperatura? Porque quando eu trabalho com transformação gasosa, independente de qual unidade que está volume, independente de qual unidade que está a pressão, a temperatura tem que ser sempre dada em Kelvin. Então, outra observação, tá, gente? Eu falei que independente do volume, mas se, por exemplo, meu volume 1 está em litros, o meu 2 tem que estar em litros. Por exemplo, se aqui fosse em litro e aqui em metros cúbicos, aí eu teria que transformar. Se aqui for ATM e A2 for em Pascal, aí eu tenho que transformar. Então, o próximo passo nosso é transformar a temperatura. Então, a temperatura 1, ela vai ser igual a 27 graus Celsius. Para eu transformar essa temperatura para Kelvin, basta eu fazer o que mesmo? Vocês lembram? Somar com 273. Perfeito. Somo com 273. Nós já vimos o porquê que soma 273, não já? Já vimos o porquê. Então, somando isso a 273, nós vamos ter que a temperatura 1, ela é igual a 300 Kelvin. Agora, transformando a temperatura 2, um pouco na frente mesmo. Temperatura 2, a temperatura 2 vai ser igual a, quanto que ela vale? 47 em grau Celsius, mais 10 minutos, a gente abre outro. Em graus Celsius. Para a gente transformar isso para Kelvin, novamente, só somar 273. E aí a gente vai obter um resultado de 310. 310. 300 quanto?
Não, tá certo, Ah, tá. 320. Beleza. Então, nós vamos ter 320 Kelvin. Esse é o valor da temperatura 2. Graus Kelvin ou só Kelvin? Só Kelvin. Só Kelvin. Kelvin. Porque a temperatura no estado Kelvin, ela não assume grau. Não é isso? Beleza. Partindo desse pressuposto, agora basta a gente substituir na fórmula. Quanto vale a pressão 1? 2. 2, que multiplica, quanto vale V1? 15. Dividido por T1, que é 300. Isso vai ser igual a pressão 2, nós temos? Não. Então, fica incógnita. P2. Vezes, temos V2? Tem 40. Não, 32. Isso. Dividido por 32? Tem 47 ou 320? 320. 320, porque 47 está em Celsius. Beleza. Agora é só usar a matemática a nosso favor. 2 vezes 15, 30. Então, 30 sobre 300 é igual a 32, que multiplica P2, dividido por 320. Certo? Regra de 3, multiplica cruzado isso daí. 32P2 vezes 300. Você pode simplificar, fica mais Pode fácil. também. Mas aí o problema é que eu não tenho como eu cortar o zero aqui, né? Entendeu? Ah, tá. Mas aqui, ó, por exemplo, vamos lá, vamos cortar zero. Cortei. Mas só posso cortar um zero também. Esse zero aqui com um zero. Não, o 32 com 32 aqui, ó. Com E o 30 com 320. 30. Aham, sim. Pode. Mas como eu tô sem calculador, se vocês puderem fazer, fica mais fácil. Que aí vai dar 32 vezes P2 vezes 300, ou vezes 30, né? É igual a 320 vezes... Não, 32 vezes 30. 32P2 vezes 300 dá quanto? Ninguém fez, não? Ô, Albert Paparazzi, faz a conta aí. Por que Meu você não deu um. coloca 1. 1 sobre 10 igual a P sobre 10 também? Sim, não tem problema não. Mas Aí dá só... pra entender que simplificou. Melhor do que fazer a conta. Tá, vamos lá então. Quanto? 1. Você dividiu tudo. Oi, Paulo. Fala, papai. Bom ou não? E aí? Demorou, hein? Simplifica esse 32 com esse 320 Ah, aí, filho. é isso que eles falaram. Vamos simplificar É o então. P2 sobre 10. Tá dormindo, filhão? Tá quanto? P2 sobre 10, dá não? Dá, mas eu tô com sono. 1P2 sobre 10. Beleza. Agora pronto? Pra ver, gente. Pronto agora? Então P2 vai ser igual a quanto? 1 ATM. Beleza? Pronto. Muito mais fácil simplificando, né? Pois é, filhão. Não, mas eu tava com um pouquinho de preguiça, mas tá bom. Então a resposta tá dada. Pressão 2 é 1 ATM. Flávia tá aí ainda? Tá? Flávia não. Essa aqui eu tenho uma Eu Flávia. tô. Isso. Agora, entendeu aí, Flávio? Por que o P também variou? Ele era 2, passou a ser 1. Então realmente variou. Ok? Partindo desse pressuposto, agora eu vou deixar para vocês o exemplo 2 aí, ó. Vocês têm 5 minutos para fazer antes de abrir a outra aula. Ô, Paulo, Oi. você vai colocar no outro aplicativo esses trem? Eu tô pondo tudo. Eu tô transferindo pro YouTube primeiro e tô lançando só o link, porque a plataforma lá não tá aceitando mandar direto mais. Ok, isso. Não, já é. Depois você me manda o link lá no WhatsApp lá. Demorou. Você me lembra de te mandar, hein? Porque eu mando nos grupos. É
possível que você não tá reconhecendo a voz, né, filho? Não, Gabriel, você... Ah, tá, não é possível, né? A voz, por exemplo, voz do locutor. Aí você me lembra só de te mandar lá, senão eu esqueço, porque tem que mandar nos grupos tudo. Entendeu? Beleza, falou. Pode crer, então. A próxima aula é sua também? Não, já é só 2 mesmo. Mas eu acho que eu vou dar mais um tiquinho aqui. Até que hora que vocês têm aula na outra? Eu vou abrir. Ah, não sei não. Eu vou olhar lá e te falo. Demorou. Eu vou abrir outro aqui. Alguém fez a 2? Fiz. Quanto deu? A minha deu 3. Beleza. Deixa eu ver. Não, mas tá errado. 3 não pode ser, não. Fiz o negócio errado. Fiz o negócio errado. Tá 3. Tenta de novo aí. Eu só vou tomar água. Né? Não adianta, não. Bora, alguém? Vamos lá, então? Alguém fez, gente? Primeira coisa, então, novamente, ler o exercício, coletar os dados e identificar qual fórmula utilizar. Primeiro, certa massa de um gás submetido à pressão de 6 atm. Então, pressão inicial do gás 6 atm ocupa um volume inicial de 3 litros. Reduzindo-se isotermicamente a pressão para 4 atm, então a pressão 2 foi 4 atm, qual é o volume ocupado? Então, aqui querendo saber o volume final. Antes da gente resolver qualquer coisa, qual fórmula utiliza? Lei geral, isobárica, isotérmica ou isométrica? Isotérmica. Isotérmica. Então, a informação mais contundente aqui é essa, reduzindo-se isotermicamente. Qual que é a garantia quando é dada essa informação? Que a temperatura 1 é igual à temperatura 2. Então, já é a primeira afirmação. Se tem essa afirmação, nós podemos garantir que isso aqui é uma transformação isotérmica. Segunda informação. Se é uma transformação isotérmica, isso aqui varia de que maneira? Varia inversamente proporcional. Por que eu estou falando isso, gente? A partir do momento que eu já identifiquei que está inversamente proporcional, eu já tenho a garantia de que se a pressão era 3, diminuiu para 4, o meu volume, que era 3, obrigatoriamente vai ter que ser maior do que 3. Porque se diminui a pressão, aumenta o volume. Então, a fórmula é P1 vezes V1 tem que ser igual a P2 vezes V2. Bom, partindo desse pressuposto, quanto vale a pressão 1? 6, que multiplica o volume 1, que é 3. Isso tem que ser igual a pressão 2, 4 atm, vezes o volume 2, que é o que a gente quer descobrir, V2. Então, o volume 2 vai ser igual a 18, que divide